Bom dia a todos. Tudo bem? Uma excelente e maravilhosa quinta-feira iluminada. Deus abençoe cada um de vocês e os seus familiares. Muito obrigado por mais uma vez vocês estiverem aqui assistindo meu vídeo. Para quem estiver chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui você não perde nenhuma novidade sobre o nosso querido futebol e nada também sobre o seu time do coração. Bom, então assiste o vídeo. Quem é inscrito já sabe. É importante, não esqueça de deixar aí o seu like, de compartilhar com seus amigos, para que eles também não fiquem de fora de nenhuma novidade. Comenta aí a sua opinião, se você quiser, claro. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative o sininho de todas as notificações, porque todos os dias eu estou aqui com as novidades do nosso querido esporte. Agora sim, sem mais enrolação, começando com a Champions League. A Liga dos Campeões da Europa, que já estão na quinta rodada. Nesta quarta-feira tivemos jogos importantes, como por exemplo o Galatasaray e o Manchester United. Pelo grupo A, o jogo em que aconteceu na Turquia, no estádio Ali Sami Spor Complexi. Bom, falei que é na Turquia, mas o local mesmo foi em Istambul. O árbitro foi espanhol, José Maria Sanches. Ainda aquela transmissão, pode assistir o canal também, foi aí o TNT Sports. O Garnacho, que havia feito o gol pela Premier League, um golaço de bicicleta, ele fez um gol normal, abrindo o placar aí contra o time do Galatasaray. O Bruno Fernandes, que manda um chute de fora da área, aí sim foi um golaço ampliando a vantagem. Ainda teve falta para o time turco. Ziyech cobra a falta e diminui o placar. O Inki Tominey faz o 3-1. E é incrível esse jogo, galera, porque esse 3-1 que estava acontecendo, o Manchester United estava classificando. Mas de repente, vem a falta para o Galatasaray, o zagueiro do United acaba desviando a bola, mas a bola acabou batendo no goleiro Onaná. E foi pro gol, então o juiz sinalizou que foi gol contra gol contra do goleiro. Ainda que o Inkitonklou fez aí o gol de empate e até o momento quem classificou foi o Bayern de Munique e o Galatasaray. O Copenhagen e o United estão eliminados de acordo com as informações. Bom, já pelo grupo B, Sevilla e PSV se enfrentaram. O PSV da Holanda leva melhor na Espanha, venceu aí no estádio Ramon Sánchez Pizjuan. O árbitro foi David Massa, foi aí italiano. O canal de transmissão foi o TNT Sports. O Sérgio Ramos, que havia sido expulso do jogo da La Liga Campeonato Espanhol contra o Real Sociedad, onde o Real Sociedad venceu por 2-1. Ele jogou pela Champions League, mas não joga no Campeonato Espanhol. O Sérgio Ramos foi lá no placar, o En-Nesyri foi lá e fez 2-0. Aí pronto, você vê 2-0, acaba o jogo. Que nada, depois o Saibari chega a diminuir o placar. Gudelj, jogador do time espanhol, fez gol contra. E ainda que Pepe fez aí 3-2, garantindo a vitória. E durante o segundo tempo, Sevilha teve 2 jogadores expulsos, com cartões vermelhos. O Campos, Lucas Ocampos, vamos falar desse rapaz. Foi expulso também contra o Real Sociedad e aí agora na Champions. E o Fernando, outro que tomou cartão vermelho. Já o Real Sociedad, outro clube que foi citado no vídeo agora e ainda jogou pelo grupo D contra o Salzburg lá da Áustria, no estádio San Sebastián Arena. Portanto, o time de Salzburgo foi aí o visitante. Para completar o árbitro foi Mikola Belakin. Não teve gols? Foi isso mesmo. Agora o Braga e o União Berlim. Braga de Portugal, o União Berlim, já dá para perceber de onde que é, da Alemanha mesmo.
pelo grupo C, no Estádio Municipal de Braga, eu atualizo você o seguinte. O árbitro foi aí, francês, Clement Turpin. O Gosens abre o placar para o time visitante. Os Medeiros empatam com o gol do Álvaro Diallo. E aos 30 minutos do primeiro tempo, o time mandante teve jogador expulso. Foi aí o volante Niakate. E o Arsenal, pelo grupo B, venceu o Lens da França. Chocolate. Mas antes de falar chocolate, agora os pessoal tá aí de falar chocolate. Teve show do Arsenal, mas goleada aí, né, do Arsenal. Dos Gunners, assim que é chamado. O jogo aconteceu no estádio Emirates. O árbitro que foi aí, Arthur Dias. Foi em português. O Kai Havertz abre o placar. Gabriel Jesus faz 2-0. Saka faz 3-0. 4-0. Gabriel Martinelli. 5-0. Odegaard. Último gol do Jorginho. Marcado aí de pênalti. E aí do Benfica, Inter de Milão. Se enfrentando no Estado da Luz, Portugal. Empate em 3-3. O João Mário fez 3 gols na partida. Abre o placar, amplia a vantagem, faz o terceiro gol. Mas aí o Benfica acaba meio dando espaço aí indo pra cima, tentar mais gols, entre outros. Mas aí Inter de Milão teve reação. E aí conseguiu. O Arnautovic, vamos falar dele. Ele que diminuiu o placar. Depois o Fratesi, jogador italiano. Importante falar pra você o seguinte. Ele que, na maioria das vezes aí, pela eliminatórias da Eurocopa, ainda havia sido convocado. Ele foi lá, fez o segundo gol do time visitante, depois veio o pênalti. Aí você, não sei se já assistiu meu vídeo, teve um vídeo aí que eu falei um pouco do Alex Sanches, quando estava sem clube. Mas de repente o Inter de Milão foi lá, contratou o atleta e ainda quem bate o pênalti? Deu para perceber. Foi o atacante chileno Alex Sanches, fez o gol de empate, evitando derrota para o Benfica. João Mário estava sendo o destaque da partida. Deve ter sido mesmo, para ter marcado 3 gols neste jogo. Bom, agora eu quero te atualizar ainda sobre o jogo. Durante a segunda etapa, o clube mandante teve jogador expulso. Nos acréscimos do jogo, viu? Nos acréscimos do segundo tempo aí, foi o Antônio Silva. Agora sobre Real Madrid e Napoli, no grupo C, no estádio mais famoso, mais espetacular. Sim, estou falando disso mesmo, Santiago Bernabéu. O time italiano abre o placar, gol do Simeone, o Rodrigo faz o gol de empate, Bellingham faz ainda o gol da virada, onde sai o 2-1 e o Zambo Anguissa faz o gol de empate. E o Paz, jogador do Real Madrid, faz o terceiro gol. E o Roselu, jogador espanhol, recém-contratado, já está sendo artilheiro da equipe, ao lado de Bellingham, ao lado de Vinícius Júnior, ao lado de Rodrigo, ele fez aí o último gol. Bom, Bayern de Munique e Copenhague foi citado no meio do vídeo. Você que percebeu, pelo grupo A se enfrentaram. O jogo aconteceu na Alemanha, em Munique, no estádio do Allianz Arena. O Bayern de Munique classificou. E é isso. Deu empate. Agora sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Só vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, porque a Série B já se encerrou, já foi falado aí quem subiu e tal. Mas sobre o Brasileirão. 36ª rodada, faltam 2 jogos para encerrarmos o campeonato. E teremos 3 jogos hoje, hein? 3 jogos hoje, mas vou falar para você sobre o jogo das 7 horas da noite, na tela do Premier, Santos e Fluminense. Na Vila Belmiro, o jogo aconteceu em Santos, mais conhecido desse estádio é Urbano Caldeira. Pois o árbitro foi Anderson Daronco. Vamos começar aí com gols. Martinelli abre o placar. John Arias faz o 2-0. Esse no primeiro tempo. Foi pro intervalo. Já no segundo tempo, o Germancano, artilheiro, hein? O cara que resolveu tudo na Libertadores. Se eu não estou enganado, é 13 ou 14 gols que ele fez nessa Libertadores. Deu até título pro Fluminense contra o Boca Juniors.
Já no dia 12 e dia 18 de dezembro, já teremos aí o Mundial de Clubes. Bom, enquanto o Fluminense ainda está focado no Mundial agora, olha, até o momento, Fábio jogou, Germancano jogou, John Mário jogou, John Kennedy, ele que entrou aí no segundo tempo. Mas lembrando, o Marcelo não jogou. Marcelo, o Fluminense estava com um time meio reserva. O Martinelli, não aquele que era do Barça, mas o cara que abre o placar aí do jogo. É o seguinte, ele jogou muito bem, por sinal. E o Martinelli, às vezes fica no banco, às vezes fica na reserva, entre outros. Mas o Paulo Henrique Ganso jogou ao lado de Neymar no Santos. Tu já sabe disso. Mas é o seguinte, Paulo Henrique Ganso reencontrou aí o time do Santos, onde foi campeão em 2011 pela Libertadores, em cima do Peñarol. Uma curiosidade, por sinal. Mas, sobre o jogo, com a vitória, o time comandado por Fernando Diniz chega à sétima colocação com 56 pontos. O Peixe é o 15º colocado, 2 pontos da zona de rebaixamento e tem aí 43 pontos. Outro jogo que acabou 3-0. Só para completar. O Guga tomou cartão amarelo durante o jogo. O próximo jogo do Fluminense será contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Guga que não vai jogar contra o Alviverde. Por sinal, anotei que o jogo do Palmeiras, logo estarei aqui falando para vocês. Mais outro jogo 3-0 foi o Atlético Mineiro para cima do Flamengo, dentro do Maracanã. O árbitro foi Ramon Abate Abel. O Paulinho abre o placar. Edenilson jogou no Corinthians, jogou no Internacional, recém-contratado. Por sinal, se não estiver enganado, é o primeiro gol dele com a camisa do Galo. Ele amplia a vantagem. Já o Rubens faz ali o terceiro gol. E é importante eu falar isso para você. O Galo foi para a terceira colocação, com 63 pontos. O Rubro Negro caiu para a quarta posição, porque quem estava em terceiro lugar era sim o time comandado por Tite. Mas aí tem 63 pontos também. Mas aí você se pergunta. Bom, ele está falando aí que Flamengo, Atlético Mineiro tem 63 pontos. Mas o saldo de gols. Aí é que tá. O Galo está na frente do saldo de gols, porque tipo, o Atlético Mineiro tem 22 saldos de gols. Já o Flamengo era o vice-líder algumas das rodadas. Estava com 17 saldos de gols. Mas de repente, saldo de gols diminuiu e o Rubro Negro chegou aí a 14 saldos de gols. Por isso, o Galo está na frente. Não é por pontos, mas sim saldo de gols. É o que contam também. Bom, mas eu digo para você agora o seguinte, que esse campeonato está espetacular. Está tendo muitas emoções. O Palmeiras, já vou falar agora mesmo, venceu o América Mineiro aí por 4-0. Jogo em que aconteceu na Globo, foi transmitido pela Globo e Premier, no Allianz Parque também. O árbitro que foi o Wilton Pereira Sampaio. Eu atualizo você o seguinte, Gustavo Gomes havia sido expulso diante do Fortaleza, onde deu empate em 2-2, dentro da Arena Castelão. Mas aí quem substituiu o Gustavo Gomes foi o Kaique Naves, ao lado de Murilo. Bom, eu vou falar para você. O Hendrick abre o placar para o Palmeiras. Bem falta para o Palmeiras, cruzamento na área. Éder, zagueiro do América, fez gol contra. A bola acabou, ele acabou chutando a bola para o próprio gol. Aí depois Flaco Lopes fez o 3-0 e o 4-0. 2 gols no jogo e foi aí o craque do jogo. E eu digo para você o seguinte, o time comandado por Abel Ferreira chega a 66 pontos. Bom, ainda tem outros jogos aí do final de semana. Se caso o time de cima tropeçarem, o Palmeiras está bem avançado na liderança. Mas caso os times que estão aí na briga pelo título tropeçarem, inclusive o Botafogo, que tropeçou, eu vou falar logo mais dele no canal, é que é o seguinte, o Palmeiras anotou o seguinte sobre ele. Chegou aí a 19ª vitória, tem 9 empates e 8 derrotas.
E saldo de gols? Tem 30. Exatamente isso mesmo. Torcedores do Palmeiras aí, torcedores palmeirenses, comemorando demais essa vitória e o título está perto. Bom, já que eu falei do Botafogo, empatou com o Coritiba 1-1. Coritiba, hein? Já rebaixado no Couto Pereira Paraná. O árbitro que foi Rodrigo José Pereira de Lima. O Tiquinho Soares abriu o placar aos 51 minutos do segundo tempo. 53 minutos da segunda etapa, Edu fez o gol de empate. O que acontece? Aos 30 minutos do primeiro tempo, o clube visitante teve jogador expulso. Eduardo Coxa, mais conhecido da equipe, assim conhecido, teve jogador expulso, mas continuou, mas assim conhecido. Foi o Jamerson Bahia. E aí, de repente, o Botafogo é o vice-líder. 63 pontos. Coritiba, 19º colocado, que tem aí 30 pontos. Bom, já por exemplo, você do Palmeiras sobre o Botafogo que tem aí 23 saldo de gols. É isso mesmo. Bom, e lembrando que ainda continuando, vou falar aqui sobre o Cuiabá Internacional da Pantanal. O Colorado, assim conhecido, venceu fora de casa e deu um pulo bom na tabela. O árbitro que foi Diógenes José Padovani de Andrade, Ener Valência abre o placar, Pedro Henrique amplia a vantagem. O time comandado por Eduardo Cudê foi para a 10ª posição. Lembrando que estava em 12ª posição, hein? Chegou aí com 49 pontos. O Dourado foi para a 11ª colocação. Foi não, caiu para a 11ª colocação. Porque estava em 9º lugar. Nono lugar foi São Paulo, logo mais conto para você. E ainda falando do Cuiabá, tem aí 48 pontos. Bom, já que eu falei de São Paulo, primeira vitória fora de casa. No Campeonato Brasileiro, primeira vitória fora de casa, venceu o Bahia na Arena Fonte Nova. O Bahia, se por acaso vencesse, o Vasco estaria na zona de rebaixamento. Mas até que os gols saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Gol do Caio Paulista. O São Paulo querendo comprar ele do Fluminense, ele que porém está emprestado. Qualquer novidade se surgir aí eu conto pra você aqui no canal. Mas lembrando, São Paulo, vamos pegar aqui. Nona colocação, 50 pontos. Bahia continua na 17ª colocação, dormiu aí dessa zona da degola, como a gente chama, tem aí 41 pontos. 42 pontos o Vasco, perdeu terça-feira pro Corinthians por 4-2 de virada, já falei aqui pra vocês, dentro do São Januário. 43 pontos temos o Santos, e ainda muita coisa para acontecer nesse campeonato. O campeonato tá uma loucura. Bom, e ainda, já falei o seguinte. Hoje, 7 horas da noite, temos Grêmio Goiás, Arena do Grêmio. Às 8 horas da noite, jogaço entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. No estádio aí do Mineirão, ainda 8h30. Para fechar aí com a rodada e o último jogo aí, Red Bull Bragantino e Fortaleza. O que eu quero dizer é que 8h30 vai ser o último jogo aí da rodada, né? Entre Red Bull Bragantino e Fortaleza. O jogo acontece em Bragança Paulista, no estádio do Nabi Abichedid. Foi essa as informações. Amanhã a gente se encontra mais. Amanhã a gente traz tudo sobre Goiás, Cruzeiro, Bragantino. Muito obrigado por ter assistido aí o meu vídeo. Obrigado aí por ter deixado o like. Já sei aí que a maioria das pessoas vão gostar do meu vídeo e tal, vão deixar o like e tal. E aí a gente se encontra amanhã com o próximo vídeo. Um forte abraço e tamo junto.